A Justiça determinou o fim da greve de ônibus na capital paulista com a volta imediata ao trabalho. A repórter Sabrina Pires conta como está a situação nesse momento. Boa noite, Sabrina. Luciana Laerte, boa noite a todos. Olha, não voltou ao normal completamente, mas está voltando. Na última hora, a nossa equipe estava aqui na região central, a gente acompanhou que não tinha ônibus nenhum, os pontos vazios, mas é com a notícia, muita gente começou a chegar aqui nos pontos e nos últimos 10 minutos eles apareceram. Então a gente já contou 7 ônibus passando por aqui nos últimos 10 minutos, ou seja, voltando à normalidade. Então a Justiça entendeu que a greve de hoje era abusiva e mandou que motoristas e cobradores de ônibus voltassem imediatamente. Aplicou multa de R$50 mil para a greve de hoje e mais R$50 mil para a greve do dia 14. Então, R$100 mil de multa. Esse dinheiro vai ser destinado às entidades que cuidam de pessoas em situação de rua, como, por exemplo, a do Padre Júnior Lancelotti. E agora falou o seguinte, que se eles não voltassem imediatamente, essa multa dobraria, seriam mais R$100 mil e ainda liberou para que as empresas descontem as horas paradas no dia de hoje. E por que entendeu que a greve era abusiva? Porque os motoristas e cobradores não respeitaram uma liminar de colocar 60% da frota na rua ao longo do dia e 80% da frota funcionando em horários de pico. Isso, lógico, causou muitos transtornos. A reivindicação do dia 14, eles tinham conseguido chegar no entendimento, que era o reajuste salarial de 12,5%. De hoje tinha sido um impasse e aí a greve foi decretada, eles não estavam chegando no entendimento, mas a Justiça determinou que as empresas paguem 100% das horas extras aos trabalhadores. Bom, a situação agora então, os ônibus retornando, as pessoas também nos pontos de ônibus. Aqui na Paulista, o trânsito um pouquinho mais pesado no sentido da Consolação, lembrando que rodízio de veículos liberado durante todo o dia, inclusive até as 8 horas da noite. Também pode-se usar faixa de ônibus e corredor exclusivo. Agora, amanhã então, a tendência é que o dia volte ao normal. Mas hoje não foi fácil. E quem acompanhou esse dia de greve foi a repórter Lígia Neves. A greve dos motoristas e cobradores de ônibus começou na madrugada. Os terminais ficaram vazios e os pontos de ônibus lotados. Passageiros tiveram dificuldade para chegar aos destinos, como a Jennifer. O jeito foi tentar chamar um carro por aplicativo. Tô tentando pedir um Uber no aplicativo, mas tá difícil. E o preço tá mais alto também? Tá mais alto. Tá bem mais alto, tá quase o dobro. Eu tenho que ir pra Santana e de Santana eu tenho que pegar outro ônibus. Então se eu não conseguir o Uber, não tem como ir. Ou esperar por um micro-ônibus. Esses estavam operando, mas com intervalo maior. O rodízio de veículos foi liberado, assim como a circulação nas faixas exclusivas para ônibus. Às 9 horas da manhã, a CET registrou 146 quilômetros de congestionamento. Lentidão acima da média para o dia e para o horário. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo aprovou a paralisação em assembleia realizada ontem. Mas teve gente que não sabia e foi pego de surpresa. Agora eu vou voltar para casa e verificar com a minha chefe o que eu posso fazer. Porque senão o meu dia vai ser descontada. Assim como a Bianca, a Elaine teve que avisar o chefe porque não conseguia chegar ao trabalho. Infelizmente, a gente tem que passar por isso. É o brasileiro, né? O brasileiro sofre com tudo isso. E agora, como é que vai fazer? Vou ligar pro meu supervisor, não tem como. Ou ele vem me buscar, vou fazer o quê? Uma decisão judicial estabeleceu a circulação mínima de 80% da frota no horário de pico e pelo menos 60% no restante do dia, sob pena de multa diária de R$50 mil para os trabalhadores envolvidos na greve. Mas aqui no terminal Cachoeirinha, região norte da cidade, nenhuma das 31 linhas atendidas circularam pela manhã. Segundo a SP Trans, a paralisação afetou quase 6 dos 12 mil veículos que funcionam diariamente. Apenas os que fazem os trechos locais circularam. Mais de 1,5 milhão de passageiros foram prejudicados. A nossa equipe flagrou vans clandestinas operando em Santana, também na Zona Norte, com a passagem ao custo de R$5. Sem outra opção, algumas pessoas embarcaram para tentar chegar na hora ao destino.
A Heloísa esperou 40 minutos no ponto de ônibus e acompanhou a situação. Mas eu vou ter que esperar um pouco mais. Provavelmente, você viu o que aconteceu, né? Em vez de usar o cartão, a gente vai usar dinheiro para poder pagar, usar a lotação que está passando, né? Essa é a segunda greve da categoria em menos de um mês. Isso porque, segundo a classe, apesar da garantia do reajuste de 12,47%, tanto nos salários quanto no ticket-refeição, outras reivindicações não foram atendidas. Entre elas, a participação nos lucros e resultados, período de almoço remunerado e pagamento de 100% das horas extras.